A armadilha que foi preparada para você, o teu inimigo cairá nela. Ei, servo de Deus, você que tem confiado no Senhor, você que tem feito do Senhor o teu refúgio, o teu baluarte. A palavra de Deus no capítulo 26 de Provérbio diz que aquele que cava uma cova, ele mesmo cairá nela. Aleluia! E no livro de Esther, nós vamos ler aqui no capítulo 7, no versículo 9, diz assim: Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: Eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Nós vamos aqui, nesta palavra, nós vamos falar de 3 personagens. Este rei mencionado é o rei Assuero. Mordecai era um judeu temente a Deus que servia no palácio. E Amã era o primeiro-ministro do rei. Amã, ele era um homem muito astuto, muito soberbo, muito cheio de si. E todos os servos do palácio, quando Amã passava, se encurvavam a ele, menos Mordecai. E ele começou a perceber que Mordecai não se curvava a ele, não se humilhava a ele. E ele passou a pegar uma raiva muito grande de Mordecai. Cresceu um ódio muito grande, aleluia. E chegou aos ouvidos dele que Mordecai não se encurvava a ele porque Mordecai era um judeu. Então ele disse em si em seu coração: não me basta apenas matar Mordecai, eu quero matar todos os judeus, todos aqueles que servem a Deus, todos aqueles que porventura não se dobrarão a mim por causa da sua fé, todos eles eu darei um jeito de matá-los. E Amã, ele preparou alguns decretos, ele conseguiu convencer o rei a assinar um decreto onde todos os judeus seriam mortos naquelas províncias. Eram mais de 127 cidades ali que o rei Assuero governava. E conforme Amã foi fazendo planos, foi comendo pelas beiradas, vamos dizer assim. Ele conseguiu convencer o rei, sem que o rei soubesse da sua armadilha, que os judeus deveriam serem mortos, porque os judeus eles eram uma ameaça. Então o rei, ele assinou um decreto. Contudo, o rei Assuero havia se casado com Esther. Esther era sobrinha de Mordecai, era judia também. E ela se casou com o rei, contudo ela não avisou, ela não falou que ela era judia, ficou quieta. Mas quando surgiu aquele decreto, Mordecai ficou desesperado, se vestiu de pano de saco, se humilhou aos pés do Senhor e foi orar, foi clamar, foi buscar. E toda essa busca, toda essa humilhação, porque naquele tempo as pessoas, quando se sentiam indignadas, elas se vestiam de panos de saco, jogavam terra sobre si, e ali elas oravam a Deus em jejum e se humilhavam diante do Senhor. E chegou aos ouvidos de Esther. Esther procurou saber o que estava acontecendo. Mordecai informou a ela que havia sido assinado um decreto pelo rei, onde, num período muito próximo, todos os judeus de todas as províncias seriam mortos. E ele pediu para que a rainha Esther intercedesse em favor do povo ao rei, seu marido. Contudo, Esther intercedeu, conseguiu se achegar ao rei, conseguiu a agir de forma sábia, preparou ali um jantar, convidou o rei, convidou Amã, e no primeira noite ela nada pediu. Contudo, o rei perguntou para ela: o que queres? Né? O que queres que eu te faça? Pede-me o que queres, que eu te dou até metade do meu reino. E como ali ela ainda não havia tido uma resposta do Senhor, ela pediu para que eles voltassem no dia seguinte,
que ela iria preparar um novo banquete. Mas naquela noite, na noite em que ela servira o primeiro banquete, o seu marido, o rei Assuero, perdeu o sono. Ele perdeu o sono e pediu para que o seu servo lesse as crônicas para ele. E numa dessas crônicas foi mencionado um feito que Mordecai havia feito no passado. Mordecai havia alertado o rei sobre 2 eunucos que planejavam matar o rei. Foi feita uma investigação, descobriu-se que realmente aqueles eunucos queriam matar o rei e esses eunucos foram mortos e o problema foi resolvido. Quando o rei ouviu falar que fora Mordecai que havia avisado, o rei perguntou: mas o que fora feito de benefício em favor de Mordecai? E o eunuco disse: nada foi feito para ele. Então o rei cresceu em seu coração uma vontade muito grande de recompensar Mordecai. No outro dia, Amã, com seus planos maquiavélicos, já com o decreto em mãos, já preparando a forma de atacar os judeus, ele havia preparado uma forca para matar Mordecai. Ele já tinha um decreto assinado, onde em poucos meses aconteceria uma chacina contra os judeus. Vamos dizer assim que poderia ter sido a maior chacina já contra os judeus. Mordecai não se conteve, porque ele não se conformava que quando ele passava, Mordecai não se encurvava. Ele falou assim: eu vou fazer uma forca, orientado pela sua esposa. Ele fez uma forca no fundo da casa dele de 50 côvados e estava indo até o palácio, estava no pátio, indo até o rei para conseguir ali a autorização do rei para enforcar Mordecai. Mas quando Amã chegou diante do rei, o rei disse assim para ele: Amã, o que você faria para exaltar um homem que merecesse honra, que merecesse ser beneficiado pelo rei? Amã pensou: ele está falando de mim. Então Amã falou assim: pega o teu cavalo, rei, as tuas vestes, vista nesta pessoa, coloque a tua coroa na cabeça dele, faça com que alguém importante puxe esse cavalo ao redor da praça, para que todos vejam o que o rei faz com quem lhe agrada. Ele achou que o rei estava querendo exaltar, engrandecer ele próprio, mas o rei estava querendo exaltar e engrandecer Mordecai. Irmãos, nada do que fazemos para o Senhor fica esquecido. Talvez você pense assim: mas eu já fiz tantas coisas boas, eu já ajudei tantas pessoas no nome do Senhor, já levantei tantas pessoas, já preguei, já orei, já jejuei, já fiz a obra, já fiz missão. Parece que ninguém viu. Irmãos, o Senhor, Ele vê tudo. E no momento oportuno, Ele apresenta diante de você a sua exaltação. Ele traz para você a sua honra no momento oportuno. Não pense que Deus se esqueceu das coisas que você fez, porque Deus não se esquece. Aleluia! E neste momento, depois que ele ouviu tudo aquilo da boca de Amã, ele disse assim para Amã: então você vai fazer tudo isso a Mordecai. Aleluia! O próprio Amã teve que vestir Mordecai, colocar a coroa do rei nele, o anel do rei no dedo dele, pôr ele em cima do cavalo do rei, puxar o cavalo diante da praça e todos viram que Mordecai havia sido exaltado. Após aquilo, Amã ficou extremamente envergonhado e voltou para sua casa. Aleluia! E lá chegando, ele foi buscado pelos servos do rei para que ele fosse no segundo jantar. Quando ele chegou no segundo jantar, eles jantaram o banquete que a rainha Esther havia apresentado. Então o rei Assuero perguntou para Esther: o que queres que eu te faça? Pedes-me o que queres. Então, o rei, esperando que Esther pudesse pedir ali metade do seu reino, ou joias, ou uma viagem, alguma coisa desse tipo, ela simplesmente disse assim: eu quero
que o Senhor guarde a minha vida e a vida do meu povo, porque este Amã aí, este malvado, está tentando destruir a minha vida, matar a mim e o meu povo. O rei, ouvindo aquilo, ficou extremamente indignado, ficou furioso, e logo após chegou aos ouvidos dele a forca que tinha no fundo da casa de Amã. Amã foi descoberto e ele foi enforcado na sua própria forca. Amados, pode ser a pessoa mais importante que você conheça. Pode ser uma pessoa que você olhe e diga: contra essa pessoa eu não tenho como me defender. Essa pessoa, ela é muito rica, ela é muito importante, ela é muito influente, ela está tentando me destruir a qualquer custo, ela está tentando roubar o que é meu. Irmãos, nosso Deus, Ele é maior do que todas as pessoas e do que todas as coisas. E nada fica em oculto aos olhos do Senhor. E o Senhor te diz, neste momento, através desta palavra, que os teus inimigos estão sendo destruídos neste momento. Aquele que cavou uma cova para você, ele mesmo cairá nela, como diz Provérbios 26. Aquele que armou uma forca contra você, como diz o livro de Esther, capítulo 7, ele mesmo será enforcado em sua própria forca, porque aqueles que servem a Deus são guardados, são protegidos pelo Senhor. O Senhor não nos esquece. Não pense que você está esquecido. Não pense que porque os seus inimigos estão se levantando contra você, armando armadilhas, ciladas, não pense que Deus não está vendo. Continue buscando, continue orando, continue fazendo a vontade do Senhor, porque o Senhor vai te proteger. Esta peleja não tereis que pelejar, querido, porque nós que somos servos do Senhor, somos guardados pelo Deus Altíssimo. Nós temos ao nosso redor os anjos do Senhor ao nosso favor. Os anjos do Senhor são ministros de Deus que foram enviados para nos abençoar, para nos ajudar. Continue confiando no Senhor, porque o teu inimigo, ele não prevalecerá. Você prevalecerá contra os teus inimigos e Deus te honrará. Deus fará na tua vida, aleluia, grandes coisas. Deus te colocará em lugares altos. Depois que Amã foi enforcado, o próprio Mordecai assumiu o cargo de primeiro-ministro, que era pertencente a Amã. Deus te colocará lá no alto. Deus fará com que o teu inimigo desça e você suba. Deus te exaltará. Confia no Senhor, porque grande é o poder de Deus, grande é a misericórdia de Deus, e os feitos que você tem feito em favor da obra do Senhor, em favor do nosso Deus, não são esquecidos. O Senhor, no momento oportuno, usará cada uma das coisas boas que você fez para te abençoar. Nada fica escondido aos olhos do Senhor. Receba esta palavra, receba o livramento da parte do Senhor neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém.